Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 17, Transição. Autor Daisaku Ikeda. No dia 12 de junho de 1956, iniciou-se a campanha eleitoral para a quarta eleição para a Câmara Alta. Com o apoio da Soka Gakkai, Katsuki Ohara se candidatou no Distrito Eleitoral de Tóquio. Seiichiro Haruki no Distrito de Osaka. Isao Seki, Koichi Harayama, Ryuhei Yamadaira e Shun Sujuju lançaram suas candidaturas em âmbito nacional, no total de 6 candidatos. Após ter consolidado o alicerce da Kansai de contínuas vitórias, por meio do êxito na campanha de propagação de maio, os membros de Kansai almejavam conquistar pela primeira vez uma cadeira na Câmara Alta, apoiando a candidatura de Haruki. Nesse dia, Josei Toda, que percorria diversas localidades de todo o Japão para incentivar os membros, chegou em Osaka, que estava sob a liderança de seu estimado discípulo Shinichi Yamamoto. Com o propósito de resgatar a política para as mãos do povo, lançamos candidatos altamente qualificados e de absoluta integridade escolhidos entre nossos companheiros. Lançar candidatos altamente qualificados e de absoluta integridade. Eis o significado e propósito da Soka Gakkai para ingressar no mundo da política. Na reunião do grupo Suiko, o presidente Toda havia dito: uma vez detendo o poder político, uma pessoa poderá ser manipulada pela maldade inerente nesse poder e agir em prejuízo da população. Recomendo-lhes que não sucumbam à ganância, nem sejam movidos pelos interesses pessoais e que se desenvolvam como pessoas altamente qualificadas e de absoluta integridade. Espero que vivam e lutem em prol das pessoas do povo e que, se preciso for, devotem suas vidas pelo bem da população. Creio que todos estão cientes, mas quero dizer que o nosso princípio político não é o capitalismo nem o socialismo. É o humanismo, baseado no princípio budista do caminho do meio. Com base nesse princípio, é preciso criar uma política a favor do povo por meio da atuação no palco do parlamento japonês. Dessa forma, será possível purificar o mundo da política e reformar a luta somente pelos interesses partidários. A política no Japão está a um passo da decadência, por isso urge uma rápida providência. Portanto, para resgatar a política para as mãos do povo, desejo desbravar um caminho começando pela cidade de Osaka, aqui em Kansai. Espero também que o apoio eleitoral seja conduzido com a máxima transparência e honestidade. Peço-lhes que jamais cometam irregularidades levados pelo impulso ou atitudes precipitadas. Vamos promover uma campanha limpa e correta até o fim e sejamos plenamente vitoriosos. Conto com os senhores. Sim! A campanha eleitoral adentrava o seu período final, ficando cada vez mais acirrada. Sede de Kansai. Bom dia. empenhe-se no desenvolvimento da fé até o último momento de sua vida. Caso contrário, arrepender-se-á. Por exemplo, a viagem de Kamakura a Kyoto leva 12 dias. Se viajar durante 11 dias e parar antes de completar o 12º dia, como poderá admirar a lua da linda capital? É como consta na escritura. Estamos a um passo de poder contemplar a bela lua da capital. Chegamos num momento decisivo da campanha. Portanto, temos que ter cuidado. E temos que eliminar quaisquer descuidos. Com uma fé fervorosa e sincera prática da fé, vamos nos empenhar até o último momento. Sim! Mesmo tendo chegado até aqui, se formos derrotados, isso será um grande desgosto para o povo de Osaka. Jamais permitirei que isso aconteça. Derrotados jamais. Vençamos infalivelmente. Sim!
Vou me empenhar ao máximo em prol do desenvolvimento da cidade de Osaka. Para isso é necessário prestar maior apoio às empresas de pequeno e médio porte. Portanto, proponho reformas no sistema tributário, visando impostos mais justos e igualitários. Boa sorte, Sr. Haruki! Espero que cumpra as promessas eleitorais. Olha só, muitas pessoas estão acenando pra gente. Dá pra sentir nitidamente a repercussão. É exatamente como o secretário Yamamoto disse. Desse jeito pode ser que consigamos. E com o espírito destemido forjado no beisebol, Seitiro Haruki irá infalivelmente fazer com que a voz dos senhores repercuta na política. Eu vou apoiá-lo! Dia 8 de julho. Finalmente o dia da votação. A contagem dos votos foi realizada no dia seguinte. Vamos transmitir as notícias do meio-dia. A contagem dos votos da eleição para a Câmara Alta está sendo realizada conforme o previsto. No relatório da Zona Eleitoral de Osaka, divulgado às 11h30, temos os seguintes resultados. Yoshiaki Sato, do Partido Liberal Democrata, eleito com 298.750 votos. Shigeo Tsubaki, do Partido Socialista, eleito com 215.670 votos. Seitiro Haruki, sem partido, 194.860 votos. Praticamente eleito, faltando confirmação. Oh! Tivemos uma vitória! Uma vitória! Enfim, pude corresponder à expectativa do mestre. E os membros de Kansai também estão felizes. Agora, preocupo-me com a situação de Tóquio. O Sr. Toda havia dito que talvez fosse uma luta perdida. Assim, ultrapassando todas as estimativas, o candidato Haruki foi eleito em terceiro lugar, numa disputa extremamente acirrada na zona eleitoral de Osaka, onde se concorria por 3 vagas na Câmara Alta. O mais improvável de acontecer virou realidade. Foi a vitória da transformação do impossível em impossível. Jojo e Seki, que se candidataram em eleição de âmbito nacional, também foram eleitos. Assim, 3 vagas foram conquistadas no parlamento da Câmara Alta. Sede da Soka Gakkai, Tóquio. Olá, sensei, estou de volta. Ah, seja bem-vindo e obrigado pela longa temporada. Caro sensei, graças aos seus incentivos, enfim conseguimos vencer em Osaka. Muito obrigado, mestre. Meus parabéns. Estou muito feliz. A vitória de Tóquio estava quase garantida, mas Osaka, de onde se esperava uma derrota, acabou vencendo. Concluí que em Tóquio a base da prática da fé em si estava fora de sintonia. Eles se descuidaram e as atividades perderam o seu foco, ficando tudo à deriva. Mas fiquei muito feliz com a vitória de Osaka, Shinichi. Sua atuação foi magnífica. Você tem meus sinceros parabéns. Obrigado. Muito obrigado, sensei. Creio que a sociedade deve estar atônita e com esse resultado, certamente a imprensa irá nos incomodar novamente. Contudo, mantenhamos a serenidade. Não há absolutamente nada a temer. Uma simples instituição religiosa conseguiu eleger 3 parlamentares. A imprensa usou o resultado das eleições para criticar a Soka Gakkai, publicando artigos difamatórios. De toda forma, eram artigos sem fundamento e totalmente distorcidos, e por trás disso imperava uma poderosa força do autoritarismo pré-existente. E isso exercia uma imensa influência, mas Toda já havia percebido essa tendência. Shinichi, nessa jornada do Kosen-Rufu surgirão íngremes montanhas a serem escaladas. Tenhamos cuidado, tomemos as devidas providências e avancemos tendo isso em mente. Sim. Permita-me acompanhá-lo. Em agosto, uma inédita reforma e ampliação da organização foi realizada, tendo em vista o rápido avanço do Kosen-Rufu e o aumento expressivo de novos membros. 16 novos distritos foram fundados por todo o país. O número de distritos duplicou, passando a 32 distritos. Uma sólida estrutura da nova era do Kosen-Rufu havia sido edificada. À medida em que a Gakkai fortalece seu poder de influência na sociedade, as ações que tentam obstruir o avanço da organização se tornam evidentes. Contudo, para confrontar a função da maldade que tenta impedir o fluxo do Kosen-Rufu, precisamos preparar muito bem nossa força de combate. E o quanto antes. Mas para isso,
Preciso delegar as questões secundárias e dedicar-me plenamente à construção de um sólido alicerce da Gakkai. Sensei, trouxe o balanço do mês passado da empresa Daito. Enfim, posso ficar despreocupado. A empresa já parece estar em condições de caminhar sozinha. Daqui para frente, deixarei com você a administração da empresa. Então, conto com você, Shinichi. O quê? Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que, além da empresa Daito, também estarei me desligando dos demais negócios. Afinal, não posso ficar para sempre acompanhando a administração das empresas. Eu ainda não comuniquei a ninguém. Mas essa é uma atitude que decidi tomar. Eu ainda tenho muito o que fazer em prol do futuro do Kosenrufo e da Gakkai. Contudo, já não me resta muito tempo. Preciso aproveitar cada dia da melhor forma possível. Sensei, entendi perfeitamente. Peço que cuide bem da saúde e fique à vontade para dedicar-se plenamente na finalização do seu ideal do Kosenrufo. Obrigado. Momento de transição. Da mesma forma que passamos por momentos de transição na vida, um país e organizações também passam por mudanças. E parece que o momento chegou. Tanto para mim quanto para a Gakkai. Shinichi, veja isto. Conforme a localidade, com o tempo surgiu uma grande diferença no avanço do Kosenrufo. Se avançarmos simplesmente ignorando esta situação, as localidades que têm um número maior de famílias continuarão a crescer. E as que têm menos famílias continuarão fracas. Se não fizermos alguma coisa, esse desequilíbrio só aumentará. Precisamos tomar as devidas providências imediatamente. Preocupo-me principalmente com a província de Yamaguchi. 430 famílias. Isso é terrível. Como pode ser? A província vizinha, Hiroshima, tem 2.000 famílias. E Totori tem pelo menos 1.000. Assim, conforme o receio de Toda Sensei, Yamaguchi poderá ser um empecilho para o Kosenrufo. Nós precisamos pensar na criação de valores humanos e restabelecer a estrutura dessas organizações. Isso também é uma transição. Que tal, Shinichi? Neste momento de transição, você assumir a liderança da orientação da prática da fé e da propagação de uma grande onda em Yamaguchi. Sim. Conte com meu empenho. A província de Yamaguchi foi o ponto de partida para a restauração de Meiji. Portanto, tenho a plena convicção de que grandes valores humanos do Kosenrufo irão surgir dessas terras. Dia 9 de outubro, estação de Shimoseki. Obrigado pelo empenho. Estão todos aqui? Estão. Então vamos para o local da reunião. Em 9 de outubro, em Shimoseki, teve início a histórica campanha de Yamaguchi, movimento de orientações visando ao desbravamento de Yamaguchi, sob a liderança de Shinichi Yamamoto e a participação de membros de 32 distritos e voluntários de todo o Japão. Boa tarde. Como vão? Estão todos bem? Sim! Pois muito bem. Então, vamos começar com o Gongyo. A voz do Sr. Yamamoto é tão sonora e vigorosa. É assim que se faz o Gongyo. Antes de iniciar a reunião, vou ler um trecho dos escritos. Pergunta. Quando seus discípulos, sem nenhuma compreensão, simplesmente recitam as palavras Nam-myoho Renge-kyo, que nível de habilidade alcançam? Esta é uma passagem que Daishonin é questionado por uma pessoa. Ela quer saber qual o estado que os discípulos de Daishonin alcançam com a recitação do Daimoku.
mesmo não tendo o menor conhecimento sobre o Sutra de Lótus. Os discípulos citados referem-se a nós. Nós e os senhores de Shimoseki ainda não compreendemos bem o budismo de Daishonin. Entretanto, abraçamos o Gohonzon e recitamos o Daimoku. Quais seriam, então, os benefícios e como será o nosso futuro? Pensem. Daishonin responde que aquele que abraça este budismo é incomparavelmente superior a qualquer sacerdote de outras seitas. No passado foi um grande bodhisattva da Terra, e no futuro, segundo Daishonin, infalivelmente será adornado por ilimitados benefícios. Mas será? É verdade mesmo? Mesmo assim, pode ser que nesse momento os senhores não acreditem. Então Daishonin afirma: eles são como um imperador, menino envolto em fraldas, ou um grande dragão que acabou de nascer. Não os desprezem. Não olhem para eles com desdém. Da mesma forma, nós também somos como um bebê recém-nascido que começou a praticar o budismo e ainda não sabe nada sobre a prática. Pode ser que agora estejam doentes ou pobres e as coisas não vão bem, mas esperem para ver. Infalivelmente atingirão uma condição de vida extraordinária, mais feliz do que qualquer outra pessoa. É isso que Daishonin nos assegura. Agora, talvez, as pessoas em geral vejam os membros da Gakkai com certo desprezo. Mas Daishonin adverte: não devem jamais menosprezar meus discípulos que se igualam a um imperador. Não há com que se preocupar. Ao mantermos firme fé no Gohonzon por toda a nossa vida, conseguiremos viver a vida que desejarmos. Então eu gostaria que hoje fosse uma nova partida e sigamos firmes na prática da fé. Sim! Na manhã do dia 13, Shinichi foi para o município de Bofu e reuniu-se com os membros na hospedaria em frente à estação de trem. Não precisam mais se preocupar, pois acabamos de orar fervorosamente ao Gohonzon pela propagação do budismo. Que tal? Se sentem revigorados? Sim! Pensem bem. Estamos empreendendo uma luta a serviço do Buda. Sendo assim, tudo se inicia com uma fervorosa oração. Dessa forma, conseguiremos estabelecer uma firme determinação de fazer surgir infalivelmente os bodhisattvas da Terra nessa localidade. Só então a força do Buda e da lei se manifestarão. Eu entendi. Não se preocupem. Nós conseguiremos. No dia 14, Shinichi estava na cidade de Yamaguchi, capital administrativa da província de Yamaguchi. Então aqui é a histórica cidade de Yamaguchi. E realmente, ela emana um ar imponente. Faz jus ao nome de Pequena Kyoto. Os 300 anos do shogunato Tokugawa, que culminou na conquista da região de Chiugoku, foi edificado por manter o clamor sob seu domínio. E será com a conquista de Yamaguchi que a luta em prol do Kosen-Rufu entrará na rota do avanço. Nossa luta é tocar o coração das pessoas por meio da benevolência e da doutrina budista. Vamos vencer nessa campanha de Yamaguchi e registrar nossos nomes na história do Kosen-Rufu por toda a eternidade. Vamos! Sim! No dia 15, Shinichi esteve na hospedaria Koike, na cidade de Yakone. No dia 16, na cidade de Yanagi. E no dia 17, na cidade de Tokuyama. Esforcem-se! E vocês deem o máximo! Sim! E nós também já estamos indo embora. Estou ansioso para ver o resultado. Nos aguarde. Até amanhã! Por mais que nós nos empenhemos no diálogo, não está dando muito certo, mas quando o senhor participa, todos os membros ficam alegres e entusiasmados. Por que será que isso acontece? Não sei se tenho toda essa força, mas sentindo a missão e a responsabilidade, me empenho com a disposição de que talvez esta seja a última chance de lutar em Yamaguchi. Por isso falo com a determinação de deixar registrado minha luta em prol do Kosen-Rufu daqui. Por isso eu creio que as pessoas apenas correspondem à minha disposição.
No dia 18, Shinichi esteve na cidade de Ubi. O número de famílias é grande e existem muitos valores humanos aqui em Ubi. Será um grande polo das atividades num breve futuro. O resultado deste mês não foi satisfatório, mas todos lutaram com muita disposição. Portanto, com certeza o resultado surgirá no mês que vem. Estação de Tóquio. Consegui coordenar a realização da convenção no estádio com pleno êxito. E o serviço também está em dia. Vou esforçar-me ao máximo novamente. Vou incentivar cada pessoa que encontrar em Yamaguchi com a determinação de tocar seu coração. A campanha de Yamaguchi também prosseguiu no mês de novembro. No dia 15, Shinichi iniciou suas atividades a partir do município de Yakuni. No dia seguinte, Shinichi participou da reunião de palestra realizada na hospedaria Kaisaku. No dia 17, 3 integrantes da divisão feminina vieram de Hiroshima para apoiar a campanha. Por acaso as senhoras pretendem participar de toda a programação até o fim? Viemos com essa intenção. Nada disso. Uma dona de casa não pode deixar sua família por tanto tempo. Por favor, voltem para casa. Não, nós não podemos fazer isso. Meu marido disse para não voltar enquanto não atingir um bom resultado. Eu também não posso. Por favor, nos deixe lutar juntos. Por favor, deixe. Está bem. Entendi. O distrito Okayama enviou vocês como um reforço de peso. Sendo assim, eu faço questão de enviar uma carta a seus maridos. Por favor, escrevam aqui o nome e o endereço de vocês. Shinichi prezava com toda sinceridade cada uma das pessoas. Após empreender uma vigorosa luta nas cidades de Bofo, Ubi e Yamaguchi, Shinichi foi para Hagi, a única cidade com membros na costa do mar do Japão. Olha só, a cidade de Hagi, o berço da restauração Meiji. O Sr. Toda me disse que os valores humanos desta localidade estão ainda inertes. A questão é quantos deles vou conseguir despertar. Eis o meu desafio nesta visita. No dia 21, entre as orientações individuais e as atividades de propagação, Shinichi visitou os pontos históricos da restauração Meiji. Escola Matsushita, fundada por Shoin Yoshida. 3 pequenos quartos de 8x4 e 3 tatames. O Sr. Toda havia comentado, mas comparado com a escola Meirinkan, é uma diferença muito grande. É impressionante como surgiram tantos valores humanos de um lugar tão pequeno como este. Takasugi Shinsaku. Kusaka Genzui. Hirobumi Ito. Foi daqui que Shoin Yoshida e seus discípulos lideraram a restauração Meiji. Contudo, Shoin Yoshida não foi o único líder extraordinário. Seu nome ficou conhecido porque seus discípulos também foram pessoas grandiosas. Eles foram mártires da revolução política. Mas o nosso objetivo é fazer uma reforma religiosa sem vítimas nem sangue. Embora as condições sejam diferentes, somos iguais em termos da relação de mestre e discípulo. O mestre Toda é um líder sem precedentes no mundo religioso. Como seus discípulos, também devemos nos tornar pessoas extraordinárias. Do contrário, tudo será em vão. Assim como Hagi acabou gerando grandes valores para a Revolução Meiji, agora é nossa vez de criar valores humanos da lei mística que lutem em prol da paz e felicidade da humanidade. Mas, em primeiro lugar, nós mesmos temos que nos tornar um grande valor. Sim! As atividades estão avançando com vigor em todos os locais da província e o resultado da propagação cresce a cada dia. A estruturação da organização e a criação de valores humanos também está acontecendo de forma satisfatória. Vou marcar minha próxima vinda a Yamaguchi para janeiro do ano que vem. Encerrando as atividades do ano, foi realizada a última reunião de dirigentes de 1956. A campanha de propagação de dezembro resultou em 58.694 conversões. Graças à enérgica atuação dos senhores,
ultrapassamos a meta do ano de 500.000 famílias. O objetivo de concretizar a conversão de 750.000 famílias, lançado por Toda na cerimônia de posse presidencial, estava prestes a ser atingido. 1957, Ano Novo. O tradicional Gongyo de Ano Novo foi realizado na sede da Soka Gakkai. Gostaria de proceder à leitura do poema de Ano Novo escrito pelo presidente Toda. Tal como grandes orcas que lutam no mar revolto. Confiante, sinto nos jovens que atuam em prol do Kosen-Rufo. Que gratificante. Ele dedicou um poema para os jovens. Isso é uma prova do quanto ele ama especialmente os jovens. Os jovens são como verdadeiras orcas. Vejam o Shinichi. A força que ele demonstrou na campanha de Osaka foi extraordinária. Enquanto ele estiver aqui, não preciso me preocupar com a criação dos jovens. Com o passar do tempo, os jovens forjados por Shinichi se tornarão genuínas orcas e se dedicarão em prol do Kosen-Rufo nesta impura e maligna era de Mappo. Aguardo ansioso por este momento. No dia 13 de janeiro, Shinichi viajou para Hokkaido. Desde a eleição para a Câmara Alta, realizada em julho do ano passado, os membros que trabalhavam nas minas de carvão de Yubari começaram a sofrer perseguições tramadas pelo Sindicato dos Mineradores. Shinichi era responsável substituto do distrito Bunkyo, e ele foi imediatamente destacado para incentivar os membros de Yubari. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Sim. Que lugar maravilhoso. Aqui residem mais de 110.000 pessoas. Como é a condição de vida de um Buda? Não existe Buda pobre nem Buda que sofre de doença. Portanto, os senhores também se tornarão felizes infalivelmente. Embora estejam passando agora por constrangimentos e perseguições, não precisam se preocupar com uma inabalável prática da fé. Tal como o Rei Leão, vamos avançar sem esmorecer. Sim! A conclusão da campanha de desenvolvimento de Yamaguchi teve início no dia 21 de janeiro, a partir da cidade de Iwakuni. Depois, Shinichi esteve em Okuyama no dia 22 e em Bofo no dia 23. Após percorrer essas localidades, Shinichi desceu na estação de Ubi. Bem-vindo. Oi, Sr. Okada. O distrito Okayama está com disposição, não é? Nós estávamos aguardando ansiosamente a sua vinda. Os membros e simpatizantes o aguardam na reunião, Sr. Yamamoto. Podemos ir? Então vamos imediatamente. Não se preocupem. Por meio da prática da fé, infalivelmente conseguiremos edificar uma vida plena e do jeito que desejarmos. Podem ficar tranquilos. Aham. Então, vamos praticar juntos o budismo? Sim. Eu vou praticar. E a senhora? Eu também quero começar essa prática. Meus parabéns. Ah, mas que bom! Que bom! Que ótimo! Que coisa mística! Como é que aquela pessoa que demonstrava tanta resistência agora aceita se converter tão facilmente? Por mais que eu me esforce, não teria o mesmo sucesso. Sede do Sindicato dos Trabalhadores. Quer dizer que o senhor pretende realizar a reunião de partida neste local tão grande? Sim, não haverá problemas. Não haverá muitas cadeiras vazias? Eu acho que não. Não se preocupe, nós vamos lotar o salão só com os membros do distrito Semba. E o distrito Okayama está com toda a disposição. Está certo, entendi. É realmente surpreendente. Há 4 meses atrás, Ubi só tinha umas 10 famílias. Mas a organização se expandiu tanto que preciso solicitar a fundação de uma nova comunidade. É mesmo. A sala está lotada, do jeito que o Sr. Oyama disse. Yamaguchi não é mais uma organização isolada dentro da correnteza do Kosen-Rufo. Com certeza, agora, ela irá crescer amplamente com sua própria força.
Por meio da campanha de Yamaguchi, realizada nos meses de outubro, novembro e janeiro, o número de famílias, que era de 459 em setembro, passou para 4.073 famílias no fim de janeiro, registrando um crescimento de quase 10 vezes. Dessa forma, a campanha foi encerrada com um resultado vitorioso. Mesmo nas localidades onde o fluxo do Kosen-Rufo era lento, era possível transformá-las num solo fértil ao arar a terra. Estimulados pelo sucesso da estratégia de Yamaguchi, os responsáveis de distrito do país inteiro iniciaram a campanha de orientação em Shakuboku nas localidades mais remotas. Assim, campanhas de propagação começaram a ser promovidas nas mais remotas ilhas e povoados. No entanto, incidentes sem precedentes ocorreram como tentativas de romper a união dos companheiros da Gakkai e de obstruir o avanço do Kosen-Rufo. Prisão de Osaka. Foram os incidentes de Osaka e das minas de carvão de Yubari. Josei Toda e Shinichi Yamamoto, como mestre e discípulo, teriam de atuar com ilimitados esforços para proteger os membros e defender a justiça da Gakkai. Sede da Soka Gakkai.
O presidente Ikeda escreveu: esses manuscritos da Revolução Humana, de autoria do seu discípulo Daisaku Ikeda, é um fiel registro do grande sonho do verdadeiro Kosenrufo, acalentado pelo meu mestre, presidente Josei Toda. Não acreditem em quaisquer formas de críticas e calúnias baseadas em conspiração. Rogo profundamente aos meus discípulos.